vamos sair um pouco desse assunto para falar sobre os bastidores políticos na Assembleia Legislativa. Uma das principais conversas nos corredores do Poder Legislativo é sobre o movimento entre lideranças estaduais do PSD para a reaproximação com o Palácio da Abolição. O presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, expôs surpresa com a rejeição ao movimento para levar o PSD de Domingos Filho para a base de apoio ao governo de Eumano de Freitas. Quem chega com as informações é o repórter Carlos Alberto. O presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, do PDT, não escondeu a surpresa com o nível de rejeição à possível entrada do PSD para a base de apoio ao governo do Estado. Evandro abriu as articulações com o presidente regional do PSD, Domingos Filho, e costurou a reaproximação da sigla com o Palácio da Abolição. Após um dos encontros com Evandro na Assembleia Legislativa, Domingos, ao conversar com jornalistas, expôs um largo sorriso para manifestar a alegria dos entendimentos que começaram a ser pavimentados para o PSD aderir à administração do governador Eumano de Freitas. Houve, porém, rejeição a esse movimento, com manifestações contrárias do presidente do MDB, Eunício Oliveira, do presidente regional do Republicanos, o ex-senador Chiquinho Feitosa, do secretário das cidades, Zezinho Albuquerque, do líder do governo, Romeu Aldigueri, e, por último, do prefeito de Caucaia, Vitor Valim. Todos, por unanimidade, mostram desconforto com a abertura das portas ao Palácio da Abolição ao grupo de Domingos Filho. O sentimento entre os líderes de partidos é que, como Domingos esteve no palanque de Roberto Cláudio, adversário de Camilo e Eumano, nas eleições de 2022, não há espaço nesse momento para o PSD. Evandro ouviu ponderações e, com um semblante de surpresa, pediu paciência a Domingos Filho. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. É um dos principais assuntos dos bastidores políticos. Afinal, o PSD tem mais de 20 prefeitos, tem 3 deputados estaduais, 3 deputados federais. E o presidente regional, Domingos Filho, tenta se reaproximar do Palácio da Abolição, porque está de olho nas eleições municipais de 2024, tanto para garantir a reeleição da esposa Patrícia Aguiar na prefeitura do município de Tauá, quanto para fazer aliança em outros municípios e ampliar também essa base do PSD nos municípios do Ceará, tanto no interior do estado quanto na região metropolitana de Fortaleza. Mas há uma certeza, na política você constrói alianças e você também acaba criando desafetos, e são esses desafetos como Zezinho Albuquerque, Eunício Oliveira, o líder do governo na Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri, o prefeito do município de Caucaia, Vitor Valim, e também o ex-senador Chiquinho Feitosa, que é adversário na base política de Domingos Filho, ou seja, na região dos Inhamuns. Então, todos esses citados aqui como lideranças partidárias estiveram no palanque de Eumano e Camilo nas eleições de 2022, enquanto Domingos Filho estava do outro lado como vice na chapa de Roberto Cláudio. Então, são esses contratempos que nesse momento aparecem para tentar frear a entrada do grupo de Domingos Filho do PSD na base de apoio ao governo do estado. Há essa rejeição que pegou de surpresa o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. Evandro faz um movimento porque surge como um dos pré-candidatos do PDT ou pré-candidato à prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2024. O Evandro hoje é filiado ao PDT, mas pode migrar para outro partido e tem hoje como alternativas o PSB e o PT. E nessas articulações, Evandro precisa mostrar força. E foi buscar no PSD, nessas articulações, uma tentativa de fortalecimento de uma ala para dizer o seguinte: eu tenho, além do apoio dentro do meu partido, também a simpatia de outras lideranças partidárias. Nessa agenda entra o PSD. Mas é surpreendente, na visão, no semblante de Evandro Leitão, o nível de rejeição à entrada do PSD na base de apoio ao governo do estado. É um assunto que ainda vai continuar rendendo, porque Domingos Filho não entrega os pontos e continua insistindo que quer ser parte do governo do estado. Daqui a pouco tem muito mais sobre os bastidores políticos, sobre também os desdobramentos do debate em relação ao projeto de lei que trata das fake news. Daqui a pouco, muito mais com a presença do jornalista Beto Almeida.
O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.